Oi, meu nome é Isaac Nez e hoje eu vou falar sobre como The Office me fez enxergar o meu trabalho de outra forma. Talvez você nunca tenha assistido a essa série, mas provavelmente já esbarrou em algum dos memes que saíram dela. No! God, please, no! 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 A gente acompanha o dia a dia de uma filial da Dunder Mifflin, uma distribuidora de papel. A questão é que os funcionários desse escritório são, cada um à sua maneira, completamente malucos. O chefe, Michael Scott, é o pior de todos. Dá pra dizer que a série tá dentro de alguma variante do gênero mockumentary, que é basicamente uma ficção que simula a linguagem de documentário. Algumas outras comédias usam essa linguagem, tipo O que Fazemos nas Sombras, e outras, apesar de não estarem dentro do gênero, acabam emprestando alguns elementos. O maior exemplo disso é o Brooklyn Nine-Nine. A inspiração em The Office no texto e no cenário é evidente, mas a série também empresta a câmera balançando e aquele zoom manual amador usado em The Office. Só tem um detalhe que eles deixaram de lado. No verão de 2016, o alpinista Alex Honnold decidiu escalar um paredão conhecido como El Capitan, considerado uma das montanhas mais difíceis da escalada vertical. Tem quase 1 quilômetro de altura e trechos extremamente desafiadores para o equilíbrio e a força física dos alpinistas mais experientes e talentosos. Só que o Alex pratica uma modalidade de escalada que menos de 1% dos alpinistas pratica, a escalada livre, que é basicamente a escalada normal, só que sem o equipamento de segurança. Imagina subir num paredão de granito de 900 e tantos metros de altura só com os pés e as mãos. Se você pisar em falso, se tiver uma cãibra, se uma pedra se soltar, se você espirrar, se cair poeira no seu olho, se você esquecer de algum detalhe do trajeto, acabou. Se a sua performance for menos que perfeita, você cai e se desintegra nas pedras. O Alex é um cara muito bom no que faz e estava relativamente confiante considerando o tamanho do risco. Apesar disso, ele não conseguiu completar o percurso da primeira vez que tentou. O motivo? Nós. I don't know what to say. It's like kind of embarrassing. Hey, whoever's on the radio, this is Alex. I think I'm bailing. I don't know if I can try with everybody watching. It's too scary. Just can't try for real. Uma equipe de filmagem estava produzindo um documentário sobre esse feito que depois foi lançado com o título Free Solo. Essa equipe fez de tudo para não entrar no caminho dele. Ficaram bem longe usando aquelas lentes gigantescas, drones silenciosos, enfim. Aos olhos do Alex, eles estavam praticamente invisíveis. Eles só não conseguiram se esconder da consciência dele. Não é uma ideia muito agradável pensar que você pode cair de 900 metros de altura, explodir no chão sabendo que tem 10 câmeras filmando tudo em 4K. A inquietação dele não tem a ver só com a presença física daqueles observadores específicos, mas também com todos os potenciais observadores que o documentário alcançaria. É curioso pensar que o cara tem menos medo de morrer do que de ser visto morrendo. Isso, inclusive, se conecta com o que a gente falou no vídeo sobre a série Missa da Meia-Noite. Se você ainda não viu, eu recomendo, não é porque eu que fiz não. E para não perder mais vídeos, me siga lá nas redes sociais, tá aparecendo tudo aí embaixo, ou só me procura no Google que eu vou aparecer lá. Todo o rolê do Alex está, de certa forma, atrelado às ideias daquele filósofo Michel Foucault, que dizia que ele dizia muitas coisas, mas nesse caso eu estou me referindo especificamente ao lance da vigilância e da observação e como elas influenciam ativamente o comportamento das pessoas. Mas isso não ajuda a gente quando o assunto é entender The Office, porque ao contrário de Free Solo, The Office é ficção. No documentário a gente está olhando para um registro de uma observação objetiva, ou que pelo menos tenta ser objetiva, mas a gente já vai falar sobre isso. No mockumentary, a gente está olhando para uma simulação da observação. Sendo assim, tem outro cara que pode ajudar a gente a entender tudo isso, o André Bazin. Mas antes de falar sobre ele, aí vai um pequeno resumo do contexto no qual ele estava inserido. Depois da Revolução Russa, o cinema soviético se tornou um dos mais hypados do mundo. Não só porque os caras sabiam fazer filme, mas porque eles se propunham a pensar sobre o que eles estavam fazendo, fazer uma investigação filosófica da parada. Um dos aspectos da linguagem cinematográfica que eles mais investigavam era a montagem. Para os soviéticos, a montagem era a essência do cinema. Eles acreditavam que o que separava a
arte cinematográfica de outras artes que envolviam performance ou captura de performance era justamente a possibilidade de modificar o que foi capturado depois para contar uma outra história ou contar a mesma história de um outro jeito. Só que os franceses, que também foram pioneiros em muitos aspectos do cinema, não gostavam muito da ideia de apostar todas as fichas na montagem. O André Bazin, especificamente, acreditava que o filme todo montadinho era como uma ponte construída sobre um rio que restringia o modo como o espectador passaria por aquela experiência. Ele acreditava que uma montagem exagerada tirava o espectador do filme porque ficava muito óbvio que os nossos olhos estão sendo arbitrariamente guiados. Para o Bazin, o cinema tinha que ser mais como pedras no rio, que também te levam para outro lado, mas exige uma participação mais ativa para isso. O que o Bazin, o Truffaut e outros velhos blasés do cinema francês queriam era encontrar uma maneira de usar a linguagem cinematográfica para criar narrativas que fossem ficção e ao mesmo tempo realidade. Porque aí que tá, pro Bazin, toda ficção filmada também é realidade. Ele acreditava que a câmera apontada para alguém estava registrando um momento único na história. Mesmo que haja um roteiro, a cada tomada os atores vão fazer alguma coisinha diferente. Um movimento mais exagerado ou menos exagerado, uma palavra que sai com uma outra entonação, enfim. Para ele, o que a gente vê em filmes são fragmentos de realidades paralelas tão reais quanto a nossa. Pensando assim, a única coisa que separa o documentário de uma obra ficcional é a linguagem cinematográfica utilizada. A câmera na mão, as entrevistas, a narração em off. Por isso, é perfeitamente possível filmar ficção com linguagem de documentário e todo mundo acreditar que é verdade. As únicas pessoas que não sabem que tudo aquilo é mentira são os personagens, porque o filme é a realidade deles. É isso que acontece em The Office. A gente sabe que é ficção, mas os personagens não sabem. É essa consciência de que eles estão sendo filmados que diferencia The Office de Brooklyn Nine-Nine, por exemplo. Apesar de Brooklyn Nine-Nine também ter alguns elementos de linguagem documental, os personagens não sabem que tem alguém rindo deles do outro lado. Então, quando eles fazem uma coisa ridícula, não tem aquela sensação de constrangimento que tem no The Office. Quando alguém fala alguma coisa absurda e o Jim olha pra câmera com aquela cara de tacho dele, isso é a série olhando pra nós e nos dizendo que isso só é engraçado porque você está assistindo. Nós, o público, temos a ilusão de uma participação ativa no constrangimento dos personagens. Por isso a série é tão desconfortavelmente engraçada, ou comicamente desconfortável. E aí na 7ª temporada começa a rolar uma brincadeira com essa questão metalinguística de ser uma série sobre uma série. No primeiro episódio a gente é surpreendido com o número musical que os personagens prepararam para tentar viralizar no YouTube. Inclusive é interessante observar como as redes sociais vão gradativamente sendo integradas ao cotidiano dessa série, porque ela se passa no período de ascensão delas, mas isso é outro papo. No final dessa apresentação musical, um dos personagens olha pra câmera e chama o cara que tá filmando pelo nome. Toby, how do we do? Isso nos diz que nós, os espectadores da série, não somos a pessoa por trás da câmera, porque já tem alguém ocupando esse lugar. Em The Office, nós somos a câmera em si. Para os personagens, nós somos a possibilidade da observação. Isso me faz pensar nesse momento. Não esse momento que você está assistindo, esse momento agora que eu tô gravando. Porque nesse momento eu tô falando com essa câmera e esse microfone como se fossem uma pessoa. E meio que são. Talvez a gravação se perca, como já aconteceu antes. Talvez eu perca o meu canal, como já aconteceu antes também. Mas de qualquer forma, não há nenhuma garantia de que vai ter alguém do outro lado para receber o que eu tô falando. Agora eu tô me entregando completamente à possibilidade de ser visto. Falando do ponto de vista de alguém que cria conteúdo para a internet, a gente tende a olhar para os números e enxergar as pessoas que assistem como uma massa. Mas eu não quero que seja assim. Não nesse canal. Vocês são Maria, Pedro, João, Tiago, Larissa. Vocês estão encarnados agora, nesse momento, na minha câmera, como a esperança que eu tenho de ser ouvido. Eu agradeço imensamente se você estiver vendo isso no futuro, porque quer dizer que você me deu o presente de tornar real a minha esperança. Obrigado.
Se você gostou desse vídeo e quer apoiar o meu trabalho, você pode fazer isso através do Pix que está aparecendo aí na tela. Qualquer valor me ajuda muito e eu agradeço muito todas essas pessoas que têm ajudado nos últimos vídeos que estão aparecendo aí na tela. E você também pode acompanhar o meu canal lá na rede social roxinha, porque lá a gente vai continuar falando sobre The Office, eu quero responder alguns comentários ao vivo, enfim, tem muita coisa que eu quero dizer que eu não disse nesse vídeo e que é muito interessante, mas, enfim, não coube no roteiro, vocês sabem como é que funciona. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tchau!